Foi aprovado no Senado, na semana passada, o projeto de lei sobre proteção de dados pessoais. Para contar para a gente o que muda, o que não muda e como é que isso mexe com a vida da gente, convidamos o especialista em crimes virtuais, Leonardo Pacheco. Tudo bem? Oi, Helena, tudo bem. Obrigado pelo convite aqui. A gente que agradece a sua vinda, sempre para esclarecer para a gente. Pois é, né? Quando a gente não esclarece, a gente fica com mais dúvida ainda, né? Mas vamos lá, o que é que muda na vida da gente essa nova lei? A princípio não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar nada, na verdade, porque ainda precisa passar pela sanção ou pelo veto do presidente, né? E só depois disso essa lei vai entrar em vigor provavelmente em 2020. Ela não vai entrar em vigor agora. Porém, ela já está tratando de alguns temas que são importantes, que precisam ser tratados, especialmente em relação a dados pessoais. Hoje em dia, especialmente na internet, né, você vai utilizar um aplicativo e tudo mais, e você quer saber o que eles estão coletando. O Marco Civil da Internet, que é de 2014, ele já teve um avanço em relação a isso. Ele, por exemplo, ele proibiu que você colete qualquer informação que não se refira ao aplicativo que você está usando. Imagine, você está usando um aplicativo que é de graça, porém ele pede o número do seu cartão de crédito. Obviamente, não faz sentido algum ele pedir o número do cartão de crédito, né? E isso é uma prática abusiva, já está sendo... o Marco Civil da Internet já proíbe atualmente, isso é proibido. E o que essa lei pretende é tratar o que é um dado pessoal, o que é uma informação sensível e qual é o tratamento que as empresas, em geral, vão fazer com esses dados sensíveis. Por exemplo, o seu telefone, o seu endereço, ele pode ou não pode passar seu telefone para outro parceiro, ele pode passar o seu e-mail para outro parceiro ou não. E isso é até curioso porque o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ele já prevê isso daí em relação a tratamento de dados. De uma forma um pouco rudimentar ainda, né? Óbvio que com essa lei houve um avanço muito grande e muito bom para ser comemorado. Mas ele já falava, o Código de Defesa do Consumidor já proibia várias práticas que hoje a gente inclusive vê sendo praticadas, né? É isso que eu ia perguntar. A gente hoje está muito assim à mercê das empresas, porque quando a gente não coloca dados pessoais, a gente entra com contas de redes sociais que tem alguns dos nossos dados também. Totalmente, né? E é até uma coisa que assim, a gente pode levantar a plaquinha falando, nós já sabíamos, né? E quem assiste aqui o Comunidade do Conhecimento já sabia, que por muitas vezes a gente fala, né? Olha, as empresas de tecnologia, o Facebook, o Google, eles vão coletando todas as informações, eles coletam quais são os sites que você visita, o mouse, onde é que fica. Isso a gente já falava, já tem alguns anos que a gente fala isso, né? E até coisa de 2 semanas atrás foi confirmado. O próprio Facebook admitiu para o Senado americano que faz isso. Essa lei visa justamente controlar, né? Assim, diminuir os abusos, né, eventuais. É claro, eu acredito que ainda vão surgir várias pessoas tentando manobrar, agir em desconformidade com a lei. Os próprios grandes da internet também, eles não estão muito satisfeitos com isso. Eles vão alegar que estão em outros países, está em outro território, não está sujeito à lei brasileira. Mas isso daí não vai vingar muito, não. Eles estão, sim, sujeitos à lei brasileira. É isso que eu ia dizer. Por serem empresas americanas, tal, se opera no Brasil, tem que seguir regra do Brasil, é isso? Exatamente. Qualquer fase, e o interessante é que o projeto de lei, ele colocou o seguinte, qualquer fase, se a coleta dos dados foi aqui, mas o tratamento de dados é no exterior, se aplica a lei brasileira. Ah, mas a coleta foi no exterior e tudo mais, mas se for jurisdicionado, se for cidadão brasileiro, aplica-se a lei brasileira também. Então, está sendo bem positiva, um aspecto é bem positivo. Está também agora já o parte não tão positiva assim, né, que a lei propôs a criação de uma autoridade nacional de tratamento de dados. E isso, assim, de certa forma, causa um pouco de estranheza e um pouco de preocupação. Porque imagine você colocando esses dados.
Se você colocar esses dados sensíveis, esses dados importantes na mão das empresas já é temerário, imagine colocando na mão do governo. Então, assim, talvez a gente esteja saindo de um mal para cair nas mãos de um mal pior, né? Uau. Bom, eu estava lembrando aqui quando você dizia daquela história que agora no próprio WhatsApp, quando a mensagem é encaminhada, é escrito que ela é encaminhada. Isso ajuda de alguma forma a preservação também? Mas esse daí não é um dado pessoal, né? Uhum. Dado pessoal é um dado que seja possível você identificar a pessoa. E uma das coisas que já é utilizado hoje, quando você vai utilizar alguns termos de uso, quando você vai ler os termos de uso ou política de privacidade de dados de alguns sites, você identifica perfeitamente que ele fala, olha, você consegue, com os dados que a gente coleta grupos de pessoas, perfil de usuário, você não identifica o usuário. Então dá para saber que é um perfil um perfil universitário, que é um perfil mais comercial, um perfil que usa a internet de uma forma como lazer, alguma coisa assim, isso você consegue. Mas não dá para saber que é o Leonardo que acessou naquele dia, naquela hora e tudo mais. Isso tudo para guardar mesmo a privacidade das pessoas. Várias outras situações são embarcadas por essa lei, né? Por exemplo, imagine que você queira filtrar os visitantes no site de acordo com o aparelho celular que ele está utilizando, porque você presume que uma pessoa que tenha um iPhone de última geração, ele vai ter um poder aquisitivo maior do que uma pessoa que tem um Nokia com o jogo da cobrinha, né? Então, você vai filtrar aquilo dali. Tudo isso para resguardar a privacidade da pessoa. Eu posso fazer isso, eu posso coletar esses dados? Tem que ser relacionado à sua aplicação, à finalidade do aplicativo. Algumas coisas, obviamente, já ultrapassam um pouco. Isso daí pode ser considerado uma violação à privacidade da pessoa. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né, para funcionar. Olha, do jeito que anda, pode ser até mais rápido, né, do que a gente imagina. Tomara. Muito obrigada pelas informações, viu? É isso, fica à vontade.